E aí, pessoal, tudo bem? Vamos falar de futebol português, porque eu sei que eu tenho alguns inscritos portugueses no canal, gosto muito de vocês, nem sempre consigo atendê-los como gostaria. E então, assim, eu sei que eles têm uma cobertura de futebol português muito melhor que a minha, qualquer coisa que eu possa fazer. Aí nos veículos portugueses tem ótimos comentadores, né? Que vocês têm acesso aí em Portugal, tudo mais ali, né? Sempre tem, o pessoal tá aqui no canal, me vê falando um monte de cascata aqui sobre futebol brasileiro. É tudo mentira, viu? Vocês têm em Portugal, não sabe? É tudo mentira que eu falo. Não leva a sério, não. Mas daí pode ficar curioso aí para saber o que eu acho do futebol português. Até porque quem tá por lugar talvez não sabe, eu comento muito jogo de futebol português na ESPN, né? Inclusive comentei Sporting e Boa Vista nesta semana. E daí vem a pergunta, tem que falar do Sporting, né? Porque eu fiz um vídeo do Porto Benfica esses dias e prometi falar do Sporting em breve. Então tá aqui, vou falar do Sporting. E a pergunta é óbvia. É óbvio que tem que falar do Sporting. Qual que é a pergunta que tá na cabeça de todo torcedor leonino nesse momento? Afinal de contas, o Sporting pode ser campeão? Enfim, dá para sair da fila? Porque o Sporting é líder do campeonato com 39 pontos, 4 pontos à frente do Porto, 6 pontos à frente do Benfica, tem 12 vitórias, 3 empates e nenhuma derrota, né, depois de 15 rodadas, é uma campanha excelente, né, acabou de ganhar a Taça da Liga de Portugal, a Copa da Liga, né, de Portugal, inclusive vencendo o Porto na semifinal, depois venceu o Sporting de Braga na final, então mostrando força, até porque o Braga é um bom time, tá? O Braga é do Carlos Carvalhal, né, que é o técnico que o Flamengo estava querendo contratar, e vem fazendo uma ótima campanha aí no Campeonato Português, está com 30 pontos, está colado no Benfica, está colado não, está 3 pontos do Benfica. Então o Sport mostrando força até este momento, quase metade da temporada, e neste domingo pega o Benfica, um jogo importantíssimo ali, a gente chega nele, né? E aí o Sporting tem condição de levar o título? Um título que o Sporting não conquista desde 2002, vai fazer 19 anos que o Sporting não conquista um título, e aí agora falando para os brasileiros aqui que estão vendo o canal, tá? Como o Porto e Benfica têm ganhado todos os títulos de Portugal ali desde 2002, quando o Sporting ganha, e como o Porto e Benfica são os clubes portugueses que em geral vão mais longe nas competições europeias, fica uma imagem que Porto e Benfica são gigantões e o Sporting é um time menorzinho. Não é bem verdade. O Sporting tem tido resultados menorzinhos, isso é evidente, mas o Sporting é um clube enorme, né? O Sporting, por exemplo, uma pesquisa que nem é tão antiga assim, eu vou colocar o link aqui embaixo na descrição do vídeo, uma pesquisa até relativamente recente de torcidas em Portugal, coloca o Benfica lá no topo em primeiro, isso todo mundo já sabe, mas o Sport está quase empatado com o Porto, ali está na margem de erro ali da pesquisa em segundo lugar, entendeu? O Sporting é um clube muito grande, né? E é inadmissível que o Sport esteja conquistando o Campeonato Português tão poucas vezes nas últimas décadas. Desde 82, o Sporting ganhou só 2. Né? Ficou 18 anos, de 82 até 2000, ganha em 2000, ganha em 2002 e agora está 19 anos sem ganhar. É um absurdo um clube do tamanho do Sport não conseguir montar um time para ganhar o Campeonato Português em nenhum momento nesse período todo. Tá? E mesmo os vice-campeonatos não foram tão comuns assim. Aconteceram alguns, mas não foram tão comuns assim. Teve um com o Jorge Jesus de técnico, né? Mas não foram tão comuns assim. Então é realmente um absurdo. E então fica essa angústia no torcedor leonino. Aí o Sporting pode ganhar esse título ou não? Porque a campanha é boa, técnico novo, técnico que assumiu no meio da temporada passada, o Rubem Amorim, e acertou o time, né? O time aí com alguns bons jogadores ali já aparecendo, Nuno Mendes, Nuno Santos, Pedro Porro tem jogado demais, o Pedro Gonçalves, artilheiro do campeonato. Então, assim, alguns sinais positivos. No final das contas, dá para ganhar? Dá para se manter? Eu até acho que numa situação, se fosse a situação 100% igual de todos os times, eu ainda veria o Porto e o Benfica com um pezinho à frente do Sporting, no geral. Mas a gente não está numa situação de cenário completamente igual. Por quê? O Sporting, ele já está eliminado das competições europeias. Ele até perde, até foi um negócio meio constrangedor na época. O Sporting tomou uma paulada do Lask Linz da Áustria e foi eliminado ali nas fases iniciais ali da Liga Europa. Então o calendário europeu dele zerou.
né? Enquanto isso, Porto e Benfica estão jogando ali, né? O Benfica perde do PAOK na classificatória da Champions League, mas ele vai para a Liga Europa e está classificado. E o Porto classificou para as oitavas de final da Champions League. Está jogando a Champions League e classificou para as oitavas. Né? Então, esses dois times estão com um calendário mais cheio e calendário pesado, calendário europeu. Né? Numa temporada que tem uma maratona de jogos, calendário super apertado na Europa, né? Porque a temporada começa tarde, já que a temporada anterior terminou mais tarde, então o calendário ficou super apertado. Com isso, os times estão jogando num ritmo que a gente aqui no Brasil está até acostumado a ver, mas na Europa não estão tão acostumados a ver esse ritmo de jogos, não. Então os times têm sentido muito fisicamente, têm oscilado muito. Além disso, o Porto não conseguiu investir tanto em reforços no início da temporada, tá tentando fazer isso agora, mas não investiu tanto no início da temporada. E o Benfica investe, mas até por uma questão eleitoral ali do Luiz Felipe Vieira, ele prometeu muita coisa, prometeu até o Cavani, não trouxe tudo o que prometeu, e para piorar, quando o time cai na classificatória da Champions League e não vai para a fase de grupos, imagino que uma previsão de receita grande que o Benfica tenha se perdido com isso. Então o Benfica, além de tudo, tem que se desfazer de jogador. Então ele perde o Carlos Vinícius, atacante que vai emprestado ali pro Tottenham. Né? Então perde jogadores. Né? Então o Sporting fica numa situação até um pouco até interessante, porque está com um calendário melhor e os seus dois principais concorrentes não estão tão pesados quanto talvez quisessem, por causa dessa limitação de investimento de ambos. Então a diferença técnica dos times não é grande, e o Sporting ainda tem um calendário melhor. E além de tudo, tá favorável na classificação. Ele está à frente na classificação, então ele tem pontos ali para trabalhar. Então, dá para ver alguma coisa acontecendo diferente no Sporting. E eu acho que a própria diretoria entendeu isso. Ao contrário do que costuma fazer, o Sporting, que é um dos clubes mais reveladores, talvez, do futebol mundial, revelador de jogador, né? Tem até uma estatística que o torcedor do Sporting se orgulha muito, de que é o único clube do mundo que revelou 2 jogadores a ganharem a bola de ouro da FIFA. E é verdade isso, revelou o Figo e o Cristiano Ronaldo. Nenhum outro clube revelou 2 jogadores que ganharam a bola de ouro. Então, como Sporting, mas vai muito além disso, tá? A quantidade de jogador que o Sporting revelou vai muito além disso aí. Tem o Futre, tem o Nani, acabou não virando tudo isso, mas tem vários jogadores ali que o Sporting, João Moutinho, que o Sporting revela. Então, o Sporting normalmente vende muito, até porque o Sporting não tem tido tanto sucesso europeu, há décadas, há mais de década, aí, o Sporting não tem uma campanha europeia tão forte. Teve na Copa da UEFA, chegou numa final ali, perde em casa para o CSKA, mas assim, ele não tem tido campanhas europeias tão constantes, então não ganha tanto dinheiro de competições europeias, tudo. Então ele fica ali meio prejudicado financeiramente na comparação com o Porto e Benfica, então o Sport acaba tendo que vender. Nesse caso, a diretoria já sinalizou que não quer vender. Na temporada passada, inclusive, até vendeu o Bruno Fernandes. No meio da temporada para o Manchester United, ele já virou o melhor jogador do Manchester United, né? Mas o Sporting dessa vez já anunciou que não pretende vender. Os únicos jogadores que são considerados negociáveis são jogadores, o Sporar, por exemplo, atacante, que é um jogador ali dispensável. Eu não tô falando que assim, é uma porcaria, não tô querendo dizer isso, mas é um jogador assim que dá pra abrir mão dele. Ele é prescindível. Ele não é imprescindível, ele é prescindível, dá para prescindir dele. Tá? Então o Sporting pretende manter ali a sua base, e nisso inclui os 2 alas, ali, os 2 laterais, né, o Pedro Porro pela direita e o Nuno Mendes pela esquerda, que acho que são os 2 jogadores que fazem mais o jogo fluir do Sporting, impressionante. O Pedro Porro é mais constante, o Nuno Mendes não é tão constante, mas quando tá num dia bom é impressionante o que ele joga, muito novo, já foi especulado aí Manchester United, Real Madrid, tudo, 18 anos, muito bom pelo lado esquerdo, né? Acho que o João Mário é um jogador que é o que mais faz o jogo girar ali em relação ao cérebro do time. Às vezes ele não tá tão inspirado assim, mas ele é o cérebro do time, então ele é o jogador que conecta os pontos ali no Sporting. O João Palhinha ali no meio do campo, ali do lado do João Mário, é um jogador que dá um pouquinho mais de presença física ali pro combate de meio de campo, então também é um jogador interessante, jogador que bate bem de fora da área. E daí na frente você tem o Nuno Santos e o Pedro Gonçalves. O Pedro Gonçalves
E daí na frente é um problema, tem o Sporer, tem o Thiago Tomás, ali o Sport ainda não achou direito aquela figura ali, né? O Thiago Tomás se mexe mais, o Sporer é um pouquinho mais fixo, mas nenhum dos dois é tão artilheiro assim. O Pedro Gonçalves, que vem de trás, acaba finalizando mais. O lado direito ali, o Pedro Gonçalves compondo, quando o João Mário se aproxima lá, o Pedro Gonçalves, o Pedro Porro e o João Mário fazem combinações muito interessantes daquele lado direito. Então o Sporting tem um time interessante, que talvez não tenha um banco tão recheado quanto o Benfica, ou um banco tão recheado assim quanto o Porto, mas tem um time interessante, bem arrumado, né? O Adam, o goleiro, começou muito criticado pela torcida, mas agora vem numa boa fase, fazendo uma sequência de bons jogos ali. Tá, acho que a partir daquele jogo contra o Belenense, que ele até defende um pênalti e ajuda na vitória do Sport, talvez ele tenha ganhado um pouco de confiança e começou a jogar melhor. Então, ali o Sporting tem uma estrutura boa. O Benfica no papel é muito mais forte, mas o Benfica não se encontrou. Já fiz até vídeo aqui falando do Cebolinha. O Benfica não está funcionando ainda, né? E isso é um problema do Jorge Jesus. E se demorar muito, o Sporting pode já ficar, se isso eventualmente acabar acontecendo em algum momento, talvez o Sporting já esteja com uma vantagem razoavelmente segura em relação ao Benfica, pelo menos. Então o Sporting dá para acreditar. O Rubem Amorim, o técnico, foi contratado no meio da temporada passada, estava no Braga, é um técnico que está mostrando uma capacidade ali de fazer o time encontrar o resultado. Né? O começo da temporada, por exemplo, o Sporting estava voando, começou muito bem a temporada, ganhou muitos jogos com alguma folga, mas depois começou a ter uma queda de rendimento e começou a passar mais apuros. Ainda assim, o Sporting sempre arranjou uma forma de ganhar os jogos. Tá, teve um empate contra o Famalicão ali, que foi um empate ali, que tem até um gol no final, meio discutível ali, que o juiz anulou com o VAR, o juiz dá e depois anula com o VAR, tudo. Um jogo que o Sporting estava com a vitória na mão e não soube matar o jogo quando poderia. Mas, em geral, o Sporting tem sabido ganhar os jogos, não tem deixado tanto ponto bobo pelo caminho, que é um problema que muitas vezes minava as campanhas do Sporting nos últimos anos, nas últimas temporadas, ou nem tão últimas assim, já até umas mais anteriores ainda, voltando um pouco mais no tempo. Então o Rubem Amorim tem sabido arrancar os resultados, adaptar as situações do Sporting para conseguir fazer o resultado sair. O histórico dele como técnico é um negócio absurdo, né? Começando no Casa Pia, depois Braga B, Braga A, e Sporting, assim, uma carreira meteórica, muito curta, mas um aproveitamento de pontos ali para mais de 66% de aproveitamento na carreira dele. É um negócio bem absurdo ali o aproveitamento que o Rubem Amorim tem nesse pouquinho de carreira dele. Ele que, como jogador, era muito próximo do Jorge Jesus, né? Ele joga com o Jorge Jesus no Belenenses, no início da carreira dos dois, né? O Jorge Jesus como técnico, ele como jogador, e depois ele fica muito tempo junto com o Jorge Jesus também no Benfica. Então ele conhece muito bem o Jorge Jesus, e o Jorge Jesus conhece muito bem ele. Era um jogador que o Jorge Jesus respeitava muito, e por isso também usava tanto ele, ainda que o relacionamento dos dois nem fosse tão bom assim. Era um relacionamento com alguma faísca. O Rubem Amorim já chegou a declarar que não gosta tanto dos métodos do Jorge Jesus, até da forma, às vezes, exageradamente pesada com que ele fazia os treinamentos, tudo. E ele até diz que se inspira mais no jeito de jogar e no jeito de ver uma montagem de time de futebol mais com o Mourinho do que com o Jorge Jesus. Ainda assim, ele é um técnico que conhece muito bem o Jorge Jesus. E agora, neste domingo, os dois vão se encontrar, né? A gente vai ter o jogo entre Benfica e Sporting, que acho que, para mim, acaba simbolizando muito o que a gente pode esperar desse Sporting. A gente vê um Benfica que não vem se encontrando na temporada, um Benfica que está com dificuldades, né? Que o Jorge Jesus tem um time bom na mão, mas não conseguiu fazer o futebol desse time deslanchar. Mas isso pode acontecer a qualquer momento. E no clássico contra o Porto, o Benfica joga bem. Talvez empatou, mas talvez tenha sido o melhor jogo do Benfica na temporada. Vai pegar o Sporting de novo. Vai pegar o Sporting agora. Se o Benfica elevar o seu nível, aí ele vira um desafio muito pesado para o Sporting. E a gente vai ver o que esse Sporting é capaz de fazer. Se o Sporting vence, o Sporting abre 9 pontos para o Benfica. É uma vantagem bem considerável ali no Campeonato Português, que é um campeonato em que os times não perdem tantos pontos para os times pequenos. Ainda que, nas 2 últimas temporadas, o campeão tenha estado 8 pontos atrás em algum momento, né?
o Benfica do Bruno Lage esteve 8 pontos atrás do Porto e depois passou. E depois, no ano passado, o contrário, o Porto do Sérgio Conceição chega a estar 8 pontos atrás do Benfica, vai lá e ultrapassa e é campeão. Mas é um cenário não tão comum assim. Se o Sporting vence o Benfica, abre uma vantagem bem grande. Uma vantagem que, em relação ao Benfica, ele consegue até administrar um pouco ali. Ele tem uma margem, pode até ter alguns resultados ruinzinhos ali, ele continua a ter uma vantagem. Ainda tem o Porto para resolver. O Porto está só a 4 pontos, a diferença é menor, e daí ele teria que ver o que o Sporting faz com o Porto. O Sporting, na Liga, empatou com o Porto no primeiro turno. Então, é um jogo que a gente pode ver o quanto esse Sporting responde num jogo pesado. E a gente tem que ver como vai estar o Benfica, né? Porque no último jogo o Benfica tinha muitos desfalques por causa de Covid, e agora até o Jorge Jesus teve exame positivo de Covid. Então a gente, no momento que estou gravando esse vídeo, pelo menos, tá? Eu estou gravando esse vídeo aqui na quinta-feira, tá? Esse vídeo está entrando no ar no sábado, eu estou gravando na quinta-noite no Brasil, madrugada em Portugal. Então, de repente, tem alguma notícia nova em relação à disponibilidade de jogadores do Benfica para esse jogo. Tá? Mas o Benfica pode estar muito desfalcado para essa partida, o que é uma vantagem ainda para o Sporting. De qualquer forma, é um jogo que é um teste muito bom para a gente ver. Se o Sporting, de repente, acaba perdendo, isso pode abalar a confiança, isso pode dar a confiança ao Benfica, eventualmente até o Porto, e daí a vida do Sporting fica mais difícil. Eu não acho que perdeu o título por causa disso. Não, ele ainda seria líder, ele ainda tem tempo ali de lamber as feridas e se recuperar. O time é bom. Agora, pode ser um abalo ali. Agora, se o Sporting responde bem nesse jogo contra o Benfica, ele vai dar um sinal para toda a liga que o time é forte mesmo, que o time só não está só se aproveitando ali de uma boa fase ali. Esse time responde, e esse time, quando pegou os gigantes do futebol português, foi lá, os outros dois gigantes do futebol português, foi lá e esteve à altura, e que esse ano, talvez aquela história de que o Sporting, no final das contas, acaba ficando pelo caminho, talvez seja o caso de repensar. Potencial esse time tem, é um time interessante. Eu ainda acho que Porto e Benfica tem um elenco mais completo, tem pressão menor numa reta final, porque já foram campeões há menos tempo. Benfica nem tanto, né? A pressão do Benfica tá pesada, que foi campeão há pouco tempo, mas fez um nível de investimento ali que era meio assim, né? Tratavam como obrigação o título. Mas uma pressão de reta final no Sporting seria muito grande se tiver cabeça a cabeça, por causa aí dos 19 anos sem título. Mas o time acho que é capaz de brigar sim. Tem que provar que tem esse fôlego todo nessa temporada, mas acho que o torcedor do Sporting não é para ficar ali soltando o rojão ali, comemorando, mas acho que pode ficar esperançoso pelo menos neste momento, e à medida que o campeonato vai rolando, pode ir desenvolvendo essa esperança de outras formas, tá bom? Se gostou do vídeo da joinha, não gostou não, se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificação, escreve aqui embaixo o que vocês acham, tá bom? Tchau, tchau.